Você está insatisfeito com o seu corpo? Eu também já estive. E hoje, nesse vídeo, eu vou te explicar como mudar essa sensação. Eu sou Denise Carcerone, do portal Fica Informa. Roda a vinheta. E aí, tudo bem com você? Se você chegou aqui até esse vídeo é porque está insatisfeita com o seu corpo, né? Embora eu não possa entender os seus motivos, porque eles são seus, eu posso entender essa sensação de insatisfação. E é sobre isso que a gente vai conversar e é sobre como mudar essa sensação também que eu vou falar aqui nesse vídeo. Muitas pessoas, inclusive aí especialistas, vão dizer que essa sensação que a gente tem acontece por causa do bombardeio que a gente sofre aí, principalmente por meio das mídias, principalmente por meio das mídias sociais, sobre um ideal de corpo perfeito, né? A gente fica passeando aí, rolando o dedo na nossa timeline aí dos Instagrams da vida e vendo corpos perfeitos, idealizando aquilo, olhando para o nosso, fazendo uma comparação e depois tirando uma conclusão. Só que tem uma coisa muito importante nisso. Quem alimenta esse ideal de beleza somos nós, sou eu e é você também. Somos nós, consumidores, que alimentamos aí a indústria da dieta, a indústria da beleza, naquilo que a gente chama de efeito Tostines. Dependendo aí da sua idade, você não sabe do que eu tô falando, né? Então eu vou explicar. Alguns anos teve um comercial de TV que falava sobre o biscoito Tostines. E falava o seguinte, tinha uma pergunta, né? Por que Tostines vende mais? Porque tá sempre fresquinho. E aí por que tá sempre fresquinho? Porque vende mais. Então você acaba gerando ali, né, nesse efeito Tostines, que acabou ficando conhecido, né, por esse nome, um círculo que não acaba nunca, né? Uma coisa alimenta a outra. E não é diferente o que a gente tem feito em relação aí a essa indústria da dieta, a indústria da beleza, esse ideal de corpo perfeito. Quanto mais insatisfeitos com o nosso corpo a gente se mostra, mais soluções para as nossas dores essa indústria da beleza, a indústria da dieta, vem mostrar pra gente. Eles vêm trazendo soluções para as nossas dores fundamentada aí numa ideia de perfeição de corpo. Alguma coisa que só tem dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. E está passando um helicóptero na hora da gravação. Um avião, talvez. Eu não tô querendo dizer que você não pode querer mudar alguma coisa no seu corpo, que tem alguma coisa errada com isso, de você almejar por essas mudanças. Pelo contrário, o nosso corpo é a nossa ferramenta de comunicação com o mundo e ele precisa estar em pleno funcionamento para que essa comunicação ela aconteça, né, de uma forma efetiva, para que ela funcione de verdade. O nosso corpo precisa estar em pleno funcionamento para que a gente consiga cumprir então com o nosso propósito. E aí, como é que a gente faz então para lidar com essa sensação de insatisfação com o corpo? Se você já está curtindo esse assunto, tasca o dedo no joinha, porque isso ajuda aqui no crescimento do canal. Mostra para mim que você está gostando aí do conteúdo, que eu posso produzir mais coisas nessa direção e ajuda a distribuir esse conteúdo para outras pessoas que também estão passando pelas mesmas questões que você. Como eu falei lá no início do vídeo, né? Essa sensação de insatisfação eu consegui entender o porquê que ela acontece. Ela tem uma relação com os significados que você dá para as coisas à sua volta, para os significados que você dá para as coisas do mundo, significados que você dá para o seu corpo também. E esses significados, eles foram construídos aí durante décadas. Se você acredita então em vidas passadas, isso vem de muito lá de trás, muito mesmo. Por isso é que eu não consigo entender os seus motivos, porque eu não passei pelas coisas que você passou. Eu consigo olhar para os meus motivos e eu consigo entender sim que isso tem a ver com os significados então que eu dou para essas coisas, para os significados que eu dou para o meu corpo, para os significados que eu dou sobre o que as pessoas falam sobre isso, pelo que as pessoas falam sobre mim, pelo que as pessoas falam sobre o meu corpo. São esses significados que então vão trazer para mim essa sensação de insatisfação. Dessa forma, a única maneira da gente conseguir se livrar dessa insatisfação com o nosso corpo é mudando a nossa mentalidade, mudando a forma da gente pensar, a forma da gente olhar
para o corpo da gente. A gente precisa abrir mão desses significados. E aí vem a pergunta que eu quero te fazer. Você está disposta a abrir mão dos significados que você dá para o seu corpo? De tudo isso que você construiu no decorrer desse tempo todo? Eu poderia olhar para essa insatisfação com o corpo de diversas formas. Tem gente aí que não está satisfeito com o tamanho do nariz, com a orelha, porque acha que é de Havana, enfim. Tem inúmeras formas da gente perceber isso nas pessoas. Mas hoje eu vou falar especificamente sobre emagrecimento, porque é um assunto que permeia aqui os assuntos desse nosso canal, que fala sobre exercício e qualidade de vida. Então vamos olhar agora para o que está acontecendo em relação à questão da obesidade, que vai ajudar na nossa construção aí dessa ideia da onde a gente chega nessa insatisfação com o corpo relacionado com o formato, né, do nosso corpo, relacionado com o aumento de peso. Olha só, é fato que a gente vive uma epidemia de obesidade. 1 em cada 4 adultos estão acima do peso no Brasil, isso com dados de 2019. Se a gente for pensar então aí em relação à pandemia, as pessoas que pararam de se exercitar, que começaram a comer mais por causa de ansiedade, é muito provável que esse número venha a crescer. O excesso de peso e a obesidade chega a causar até 168 mil mortes por ano, em decorrência ali de tudo que acontece por causa desse aumento, desse ganho de peso, das doenças, né, que estão associadas à obesidade. E esses números são só no Brasil, tá? Só por eles a gente já consegue entender por que precisa haver um combate aí à obesidade. Só que é essa mesma ideia de que a gente precisa combater a obesidade que vai acabar gerando essa insatisfação com o nosso corpo. Acompanhe aí o meu raciocínio, mas eu preciso te dar ainda mais alguns dados para isso. Olha só isso aqui. Uma pesquisa feita no ambulatório de ginecologia do Hospital das Clínicas, feitas com meninas entre 10 e 20 anos, mostrou que 75% dessas jovens, elas pulam refeições. 67% não gostam do corpo. 37% sentem vergonha do físico. Aí uma outra pesquisa feita pela Universidade de São Paulo mostra o seguinte: 7 em cada 10 mulheres estão insatisfeitas com o seu peso. E aí é que tá o problema, né? Tudo gira em torno do significado que se dá para a necessidade de emagrecer. O corpo gordo é visto como um corpo feio. Você já viu o gordo galã de novela? O gordo, ele é visto como uma pessoa que não se cuida. Ele é visto até como uma pessoa pouco higiênica, que tem um corpo sujo. O fato é o seguinte: o problema da obesidade não está em relação à forma do corpo. Ela não tem relação com o corpo ser gordo. Ela tem relação com a saúde. Você consegue entender aonde que está aí a pegadinha? Qual a relação que existe com isso? Existe uma prevalência de problemas de saúde, de doenças que são associadas ao excesso de peso, que são associadas ao corpo gordo. Mas isso não significa que todo corpo gordo vai desenvolver essas doenças. Entendeu? Então anota isso que eu vou te dizer. Um corpo gordo não é sinônimo de sedentarismo. Um corpo gordo não é sinônimo de um corpo sujo. Da mesma forma que um corpo magro não é sinônimo de um corpo saudável. Um corpo forte também não é sinônimo de um corpo saudável. Aí, quando a gente pega as informações lá do início do vídeo e junta com essas e começa a olhar para o que está acontecendo à nossa volta, a gente começa a perceber que essa indústria da dieta, a indústria da magreza, do corpo perfeito ou da beleza, daquilo que você quiser chamar, acaba fomentando um mercado que leva muitas pessoas a passarem por distúrbio de imagem. E esses distúrbios de imagem, né, essa forma diferente como a pessoa se enxerga no espelho, acabam levando a que elas venham desenvolver distúrbios alimentares, como anorexia, bulimia, ortorexia, ou então distúrbios relacionados aí à relação que ela vai ter com o exercício, que é o caso da vigorexia. É uma indústria que lucra muito aí com a venda de chás milagrosos, dietas restritivas, cremes que vão gerar transformações no seu corpo, venda de suplementos, de vitaminas que o seu corpo não precisa.
E eu não estou falando só de indústria ali, de quem fabrica ou de quem comercializa, não. Eu estou falando também da prestação de serviços. Tem profissionais que fazem parte dessa indústria também. É uma indústria que acaba se utilizando de influenciadores digitais para te mostrar isso. É uma indústria que acaba utilizando essas ferramentas digitais para te vender uma ideia de que existe um padrão, que é esse padrão de magreza, e que dentro desse padrão isso é bonito e que isso é saudável, quando isso não é verdade. Viu? Eles estão mentindo para você. E sabe o que é pior? Você está acreditando. E aí, como é que a gente faz para resolver isso? Eu falei lá no início do vídeo que isso dependia de uma mudança de mentalidade, né? Mudar a mentalidade é uma coisa fácil. É como se fosse virar um botãozinho ali. Depende de uma tomada de decisão. Você toma a decisão e pronto. A mentalidade está mudada. Só que ela, embora seja fácil, não é simples. E geralmente a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente precisa da ajuda de alguém. Essa mudança de mentalidade, ela vem por meio da ajuda de alguém. Alguém que vai servir como uma seta indicativa para te mostrar um novo rumo que você pode tomar. Para te ajudar a mudar a forma como você está se vendo. Para ajudar você a mudar os significados que você está dando para o seu corpo. E muitas vezes essa ajuda, ela precisa vir por parte de um profissional da área da saúde. Um profissional que possa te dar uma orientação adequada, que olhe para você e mostre um real interesse em quem é você e não naquilo que você pensa sobre você. Um profissional que trabalhe de uma forma mais amorosa. Agora, eu tenho algumas perguntas para te fazer. Perguntas que você não precisa responder para mim. Você pode responder só para você. Perguntas que vão ajudar você a refletir sobre tudo isso que eu estou falando. Mas antes de fazer essas perguntas, eu queria te dizer que se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, coloca aí embaixo nos comentários, eu vou te ajudar. Você pode contar comigo. Vai para frente do espelho, se olha no espelho e observa o que você vê. Nessa imagem que você está vendo na frente do espelho, tem alguma coisa que te incomode? Tem alguma coisa que te traga insatisfação? Tem alguma coisa que você mudaria no seu corpo? Por que você mudaria? Você acredita que mudando alguma coisa no seu corpo, qualquer coisa, você seria mais feliz? Então eu quero te contar uma coisa. Você é livre para fazer qualquer mudança, inclusive para mudar a forma como você pensa sobre você mesmo. E qualquer mudança que você queira fazer no seu corpo, cuja meta seja a felicidade, ela não vai surtir efeito nenhum. Porque a felicidade, ela não reside no formato do seu corpo. E eu tenho mais uma coisinha para te falar. Uma coisa que talvez seja assim, o mais importante disso tudo que eu vim aqui para te dizer hoje. Mas antes disso, eu queria fazer um pedido, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e clica aí no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que eu publicar por aqui. E também para a gente poder trocar essa ideia aqui, que de vez em quando eu venho trazendo sobre um assunto assim mais papo cabeça. O que eu tenho para te dizer, o que eu tenho para te contar é o seguinte: olha aqui, você não tá sozinha nessa jornada e eu tô aqui disponível para te ajudar. Um beijo, um abraço e até a próxima!